Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 61. Bons estudos! Você se lembra da nossa última teleaula? Bom, foi quando a gente viu como o regime do Estado Novo chegou ao fim em 1945 com o golpe de 29 de outubro. O Estado Novo chegava ao fim, mas as eleições presidenciais convocadas por Vargas para aquele mesmo ano continuaram valendo. Como foram essas eleições? Como foi essa volta do Brasil à democracia depois da queda do Estado Novo? Será que o país voltaria mesmo ao processo democrático? Bem, para saber como ficou o Brasil depois da queda do Estado Novo, é só ficar sintonizado que este é o tema da nossa teleaula de hoje. Você vai ficar sabendo quais eram os candidatos e os partidos políticos que disputaram as eleições presidenciais de 1945, cujo vencedor foi o general Eurico Gaspar Dutra. Você também vai ver que, apesar do processo de redemocratização, o governo Dutra tinha características conservadoras, chegando a fechar sindicatos e perseguir comunistas. Na política externa, Dutra manteve o Brasil aliado aos Estados Unidos. E ainda vai ver os rumos que o governo Dutra deu para a economia brasileira durante esse período. O ano de 1945 foi um ano particularmente agitado no Brasil, principalmente por causa das eleições presidenciais. Bom, não era para menos. Depois de um longo tempo sem ir às urnas, o Brasil finalmente reencontrava o caminho do voto. A expectativa era muito grande. Um golpe puseram um ponto final no Estado Novo e o Brasil realmente parecia estar se reencontrando com a democracia. São 4 os principais partidos políticos que disputam a presidência. A UDN, a União Democrática Nacional, um partido que nascera como oposição ao Estado Novo e que tinha como candidato o brigadeiro Eduardo Gomes, antigo líder das revoltas tenentistas. Depois, o Partido Social Democrático, o PSD, ligado ao antigo regime e que tinha como candidato o general Eurico Gaspar Dutra, ex-colaborador de Vargas durante o Estado Novo. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que também apoiava o general Dutra. E, finalmente, o quarto, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que tinha como candidato Iedo Fiuza. Bem, as eleições presidenciais de 45 aconteceram sem problemas. As urnas foram abertas e com cerca de 55% dos votos foi eleito o presidente do Brasil, general Eurico Gaspar Dutra. Dutra foi eleito prometendo redemocratizar o país. Mas o que se viu depois da sua posse foi uma administração elitista e conservadora. 2 de fevereiro de 1946. Tem início os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Espera-se que a nova Constituição coloque o país novamente no caminho da democracia. Há de fato alguns avanços, como o restabelecimento de eleições diretas para o Executivo e Legislativo. Mas a maioria conservadora que estava elaborando a nova Carta acabou mantendo intactos os principais aspectos da Constituição que vigorou durante o Estado Novo. Esta continuidade, por assim dizer, das regras que já estavam determinando o jogo do poder, até que é fácil de entender. É que apesar de Getúlio Vargas ter sido deposto, os políticos que agora estavam no poder representavam mais ou menos as mesmas forças que já estavam antes. É o caso do próprio presidente Dutra, um antigo colaborador de Vargas e um dos articuladores de sua queda. Além disso, a composição da Assembleia Constituinte de 46 estava longe de ser pluralista, de representar os interesses de vários setores da sociedade. Veja o que disse Aliomar Balieiro, um representante da oligarquia baiana. Diz Balieiro: se se fizer um inquérito da composição social e profissional desta Assembleia, verificaremos que todos nós, ou pelo menos nossos parentes, saímos das classes agrárias, que se têm libertado sempre do pagamento de impostos, que então passam a recair sempre diretamente sobre o proletariado. O que esses operários estão fazendo é uma encenação, mas essa cena poderia perfeitamente ser verdade. Quer ver? Senhora, a senhora já participou de alguma greve? Já. O que a senhora reivindicava na greve? Participação e resultados. Problema de atraso e salário. Você já participou de alguma greve? Já.
Por que você fez greve? A empresa não fornecia ferramenta e a gente queria melhor condição de trabalho. Fizemos pela demissão em massa, 247 funcionários foram mandados embora e nós paramos a empresa para que não houvesse mais demissão. Você já fez greve? Já, Por que você fez greve? reivindicando comissão de fábrica, cesta básica e condições de trabalho melhor para todos. Pelo melhor condições de trabalho e pelo salário. É isso aí. Assim como esses trabalhadores do nosso tempo, os operários da época do presidente Dutra também reivindicaram melhores salários. A diferença é que se hoje esse tipo de manifestação nos parece normal, naquela época não era bem assim. Conservador, o presidente Dutra não via com bons olhos aquelas mobilizações. Mesmo assim, o movimento trabalhista ia crescendo e lutando por melhores salários. Começaram as greves. O governo Dutra não estava gostando nada daquelas greves. Ele não conseguia ver aquilo como uma simples reivindicação salarial. Para ele, as greves estavam sendo manipuladas pelo comunismo internacional. O governo não teve dúvidas e a reação foi implacável. Entre 1947 e 1950, mais de 400 sindicatos sofreram a intervenção federal, além da prisão de inúmeras lideranças sindicais. Mesmo assim, o governo não conseguia se livrar do fantasma do comunismo, do chamado perigo vermelho. Assim, logo que ficou pronta a Constituição, Dutra passou a perseguir os partidos de esquerda. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, foi o mais atingido. Teve seu registro cassado, assim como também foram cassados todos os parlamentares comunistas eleitos em 1945.